A gente tem que ter muito cuidado a hora de acusar o nosso adversário, criminalizar e desumanizar o nosso adversário. Trazer fatos não é desumanizar ninguém. Quando eu vejo vagabundo sendo vagabundo, eu vou falar que é vagabundo. E aí a gente vai falar, não vou debater isso, vou chamar o outro de vagabundo e resolve por isso mesmo. Enquanto o Lula subiu o Morro do Alemão com o boné CPX, o senhor não fala nada? O Lula já vem manchado há muito tempo. A gente não pode esquecer que o Lula, cara, ele foi o criador do Foro de São Paulo. E o Pedro Lima está completando a bancada de hoje, analista político, jovem, que debate política com muita inteligência também. É chamado de uma promessa da política da direita aqui do nosso estado. Participa com a gente mais uma vez. Como vai, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Porque isso, que elogios, hein? Muito obrigado pelo convite. Boa noite, amigos de bancada. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado, de fato, por, primeiro, estar à frente de um excelente radialista como é o senhor, jornalista também. E segundo, por estar onde a minha referência política já esteve nessa bancada, que é o próprio Fed Rodrigues. Então, fico muito honrado, de fato. Tomara que a gente tenha um debate muito aproveitoso, que as ideias floresçam. E, claro, que a verdade sempre prevaleça, né? Porque a gente não pode lutar sem com ela. E, claro, que a gente bora bater um papo muito bom. É isso. Nossa pergunta inicial é o seguinte. Qual tem um impacto mais danoso politicamente das duas campanhas para a presidência da República, na opinião de vocês? O escândalo Dark Horse, que é aquele financiamento de um filme para contar a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo já está sabendo dessa história toda, que acabou impactando a campanha de Flávio Bolsonaro. Ou este caso do Lulinha, com a Roberta Luxinger, o tal do Marcola, que era chefe de gabinete do presidente Lula, envolvendo também o Careca do INSS. Então tem muita gente envolvida nessa apuração da Polícia Federal. São 3 inquéritos que foram abertos para investigar inclusive o filho do presidente Lula. Na opinião de vocês, a gente fecha essa primeira rodada com o Pedro Lima, também 2 minutos para você. Eu acho que as duas coisas são nem equiparáveis, né? Um é um filme privado, onde o próprio Flávio buscou dinheiro privado, enquanto o outro é o próprio filho, me desculpa a palavra, mas vagabundo, que estava usando o tráfico de influência para poder usar e se auto-beneficiar financeiramente. Então não são nem equiparáveis. O senhor trouxe o caso do Flávio Bolsonaro com algum comandante do Comando Vermelho, mas enquanto o Lula subiu o Morro do Alemão com o boné CPX, o senhor não fala nada? Veja, eu não sei se é incoerência ou se é desonestidade intelectual, mas, bom, se você quer ser uma pessoa que critica, critique direito. Porque não faz sentido você criticar só um lado, critique o outro também. Agora, sobre o Lula já vem manchado há muito tempo. A gente não pode esquecer que o Lula, cara, ele foi o criador do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo reuniu os maiores ditadores da história da América Latina. E o senhor vai falar pra mim que isso não é uma mancha? Sim, é uma mancha. A gente não pode esquecer também que o próprio Partido dos Trabalhadores, que é um partido criminoso, categoricamente criminoso, ele deveria ser excluído. Por quê? Porque ele fez alianças internacionais com grupos terroristas, como por exemplo a Farc. A Farc é uma frente revolucionária da Colômbia que tinha também preceitos de tráfico de influência e tráfico de droga mesmo, como cocaína, e quem fazia aliança com eles? O próprio Lula. Então veja, é muito simples você avaliar quem é pior, quem é melhor. O Flávio é o filho do principal político de direita da história que nunca ouviu um escândalo de corrupção dele, enquanto no governo Bolsonaro, enquanto o outro é filho de um vagabundo, tão quanto vagabundo quanto ele. Então é muito simples. É só vocês analisarem de forma fria e racional. O Lulinha e o Lula são pessoas mais intencionadas que estão na política por benefício próprio, enquanto o Flávio e o Bolsonaro realmente lutam por um benefício social dentro da política. Não tem mais nada a ser falado. É simples assim. Rodrigo Zani, fica à vontade. Tiago. Mais 2 minutos para você, mais por 2 favor. minutos? Bom, só para te dizer que eu também já fui presidente de Juventude Partido, no meu caso fui do PSDB, e eu entendo esse espírito combativo que os jovens têm e essa necessidade de posicionamento. Mas a gente precisa, com o tempo, as coisas vêm, né? Você vai entendendo melhor como é que funciona a dinâmica da sociedade, do debate da política, e vem uma certa consciência cidadã. Bom, algumas coisas precisam ser esclarecidas e eu gostaria de esclarecer um ponto que eu acho muito perigoso até de ser tratado como a mesma coisa. E preconceituoso, evidentemente que sim. As comunidades no Brasil, elas surgiram a partir do momento do fim da escravatura que não se deu completamente. Os africanos escravizados, os marginalizados do Brasil, receberam formalmente uma liberdade que na verdade nunca existiu. Eles correram
no Rio de Janeiro para se abrigarem em morros, porque não tinham nem para onde ir. Essa comunidade, ela é historicamente marginalizada. Esse Brasil, querido Calaça, passou por uma tentativa de branqueamento da população. A ideia era exterminar com a população escravizada, com os pretos, com os africanos, era acabar com a cultura dele, e todo tipo de violência essas pessoas sofreram. E o que o nosso amigo aqui disse é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Uma coisa é a gente colocar a comunidade, outra coisa é a gente colocar o crime organizado. A comunidade é tão vítima do crime organizado como é a sociedade do Brasil. E, meu amigo, se você quer ver o crime organizado mesmo, você tem que ir na Faria Lima, porque eles já se organizaram lá há muito tempo. Essas comunidades são historicamente massacradas, ameaçadas, chantageadas, têm a sua cultura explorada, a sua dinâmica toda distorcida. Uma coisa é a comunidade, você ir lá visitar, levar políticas públicas. Outra coisa é achar que qualquer conchavo com crime organizado está lá. Hoje o crime organizado está no Congresso Nacional, está na Faria Lima, está entre os ricos. Doutor Leandro. O Rodrigo inicialmente falou a respeito da necessidade de uma reforma constitucional. O Elmes falou da necessidade da gente debater propostas. E aí, quando a gente parte para o debate de qualificação, é vagabundo, é canalha, é não sei o quê, talvez dê voto, dê engajamento em rede social, dá curtida no Instagram, dá compartilhamento, mas isso faz com que tenha tido o debate domingo da Bandeirantes, e se eu fosse candidato eu não iria. Porque você vê lá o candidato do Missão usando o mesmo artifício de xingar sem trazer proposta, e isso não traz objetividade nenhuma. Vai falar assim, o cara subiu com um boné CPX. O que é CPX? Complexo. Isso é o quê? O cara estava abraçado com um cara do Comando Vermelho, querendo que ele fosse candidato. A mãe dele era suplente de outro faccionado. E aí a gente vai falar, não vou debater isso, vou chamar o outro de vagabundo e resolve por isso mesmo. Eu acho que isso empobrece o debate no Brasil. Isso faz que a gente esteja onde a gente está. E faça com que eu fique preocupado com o nosso futuro. Porque a gente tem que sempre debater uma política pública. Agora, aí a gente começa a argumentar CPX é coisa de comunidade de vagabundo. Foro de São Paulo é algo terrorista. Aí você esquece de pensar qual que é a solução do problema. Você esquece de apresentar uma política pública que realmente resolva o problema de alguma coisa e fica num debate realmente pobre. Eu prefiro debater ideias do que ficar debatendo quem que é mais vagabundo, quem trabalha mais, quem trabalha menos, quem é mais bandido ou não bandido. Eu prefiro não qualificar e sim debater ideias. Eu acho que quando a gente parte para esse tipo de debate, o debate fica pobre. Aí pode ser que a gente saia daqui não tão melhor do que quando a gente entrou. Os 2 minutos para a gente encerrar essa primeira rodada com Pedro Lima. Fica à vontade, Pedro. Eu não sou tão paciente quanto os meus queridos parceiros, porque eu realmente tenho uma angústia com a política que está hoje em dia. Eu não sou essa pessoa tão complacente com corrupção. Eu não sou essa pessoa tão complacente com vagabundagem. Então, quando eu vejo vagabundo sendo vagabundo, eu vou falar que é vagabundo. Pode me chamar de extremista, pode me chamar de fascista, pode me chamar de preconceituoso, pode chamar de quem quiser. Mas quando eu vejo uma pessoa fazendo vagabundagem que nem o filho do Lula faz e que nem o Lula faz, eu vou chamar de vagabundo, sabe por quê? Porque sou uma pessoa que, antes de tudo, combate veementemente essas atitudes. Porque você pode vir com essa narrativa de que, não, eu sou uma pessoa que quer debater ideias, eu sou uma pessoa que quer debater coisas, mas ao mesmo tempo, quando é pra testar a sua capacidade de debater ideias, você defende pessoas como o próprio Lula, relativizando o Foro de São Paulo. Veja, o Foro de São Paulo reuniu os principais ditadores da América Latina. Se isso não é uma coisa pra se revoltar, eu não sei mais o que é. Se não é uma coisa pra falar, bom, isso é ruim, eu não sei mais o que é. Porque é muito ruim ver pessoas como você, que é um advogado, não sei se é eleitoral, se é criminal ou algo do tipo, passarem pano pra isso. Veja, o Lula presidiu em 2002 uma assembleia do Foro de São Paulo junto com o comandante da Farc. E você vai vir, esse ano, defender o Lula para as eleições de 2026. Cara, você está sendo complacente, de novo, com um vagabundo. Se você não gosta do que eu tô falando, me desculpe, mas é a verdade. É ruim falar a verdade na cara dos outros. Eu sei que, infelizmente, a verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. E você pode falar, você tá fazendo isso pra ganhar viralização. Não, não é pra ganhar viralização. É pra defender o que eu defendo. E se, infelizmente, dói em vocês, é porque, possivelmente, vocês estão ganhando benefícios políticos pra defender uma pessoa tão ruim assim.
Então, de verdade, eu peço perdão se eu estou parecendo extremista, mas, de novo, eu não sou complacente com isso. Eu não sou complacente com um país que coloca o cidadão como se fosse indigno. Todo dia, todo santo dia, um vagabundo rouba uma mulher dentro do ponto de ônibus. O que vocês fazem? Nada. Vocês, não digo vocês, mas a própria política. E vocês vão dizer que, não, vamos debater ideias? Vamos debater ideias, mas vamos apontar aquelas pessoas que são complacentes com esses crimes que são basicamente passados panos por pessoas como vocês. Tá certo. Sigamos. Só uma fala. Vai lá. Talvez você seja muito novo, Pedro. Sim, E você argumento não de sabe- autoridade. Argumento de Não autoridade. é argumento de idade, não. Você pode pegar um livro e tentar, sem ser o livro do Olavo de Carvalho, e tentar entender o que é o Foro de São Paulo. Pra parar de falar besteira. É besteira. É besteira. Entendi. Pra parar de falar besteira, porque achar que o fato de ter presidido o Foro de São Paulo, você tem uma ideia, o Foro de São Paulo, quando ele foi criado, nenhum dos candidatos ali, nenhum dos partidos de esquerda ali tinham chegado ao poder ainda. O PT não tinha chegado. Então como que você criou algo que tinha os maiores ditadores do mundo se ninguém tinha chegado ao poder ainda? E aí tem outros pontos. É muito fácil você falar assim que a gente está defendendo vagabundo porque está defendendo isso. Você acha que, pelo jeito que falou do Fred, acredita que vote no Bolsonaro. Sim. Bolsonaro tinha uma funcionária fantasma chamada Val. Então, você também está defendendo vagabundo. O Flávio Bolsonaro comprou uma mansão que dizem as más línguas que se for vendida por 20 mil, eu deveria comprar porque ela vale muito mais, 20 milhões. Porque ela vale muito mais. Ele, com um salário de 40 mil, ele pagou ela em 3 anos. Ele falou, e aí a gente está falando do filme, que ele recebeu 60 e tantos milhões de reais, que ele ia apresentar a justificativa em 30 dias. Já temos 104. E cadê as notas fiscais? Cadê os contratos? Não apresentou nada. O dinheiro que veio do Master veio roubado. O dinheiro do Master foi roubado da Previdência Privada do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Amapá, do Estado de Aparecida de Goiânia aqui do lado. Não é dinheiro privado exclusivamente, não. É dinheiro público que foi roubado e foi entregue para um senador da República que já era o segundo local nas pesquisas, o segundo colocado nas pesquisas e que seria presidente. O Lulinha, o Fábio Luiz, é o filho de um presidente. O Flávio Bolsonaro é o filho de um presidente tanto quanto qual e senador da República. Ele também fez tráfico de influência, ele também roubou, e nos seus dizeres, e não nos meus, também é vagabundo. E quem defende ele, de certo, também pode ser. Vocês da direita querem réplica? Doutor Elmes? O senhor quer falar? Vai falar? Tá. Vai lá, Pedro. Tem uma Depois grande passa para o Zani. Vai lá, 2 minutos para o Tem Pedro. uma grande diferença entre acusação e julgamento. A diferença entre o Flávio e o Lula é que o Lula foi julgado. Julgado por 3 instâncias. Primeiro com o Sérgio Moro, segundo pelo TRF4 de Porto Alegre e terceiro pelo STF, que infelizmente, como a gente sabe como é o sistema, fizeram com que ele fosse liberto. Então, você pode vir com essas narrativas, que à primeira vista pode se encaixar muito bem, mas com quem sabe que você deve ser advogado, deve saber que narrativas não condenam uma pessoa. O Lula, ele é categoricamente um ladrão e categoricamente um vagabundo. Processe, Lula, me processe, que eu te provo. Agora você não pode falar isso com o Flávio Bolsonaro, porque ele não foi julgado. Agora, eu diferente de você, eu consigo dizer, se o Flávio se encontrou com o Daniel Vorcaro e possivelmente pode ter roubado, se ele fizer isso e você me comprovar e julgado, eu sou a primeira pessoa a não votar no Flávio. Mas sabe o que não vai acontecer? Porque não houve. A diferença é que houve uma iniciativa privada de investimento, enquanto outra, o cara tinha um sítio de Atibaia de ocultação de patrimônio. E também um triplex, ele falou que não era dele. Veja, não era dele. Só tinha carro dele. Carro não, desculpa. Só tinha camisa autografada pra ele. Só tinha remédios da própria mulher dele. No sítio de Atibaia só tinha pedalinhos com o nome de neto deles. Na própria sítio de Atibaia também. Só tinha, dezenas de quadros também do próprio Lula. Ah, não, mas é um amigo meu. Porra, desculpa palavrão. Eu sou uma pessoa um pouco sincera demais. O próprio Olavo de Carvalho dizia que o Brasil só anda com palavrão. Então peço perdão. Mas, pelo amor de Deus, cara, por favor, seja coerente com as suas críticas. Diferente de você, eu estou julgando uma pessoa que foi julgada pela justiça. Isso não é um achismo, meu. Isso não é uma questão de, o Pedro acha. Não, o Pedro não acha. Quem acha isso é a justiça. E nada mais justo do que falar, a justiça fazer, então pronto, o Lula é um ladrão. Sim, o Lula é um vagabundo. É só isso. Eu queria que vocês comentassem sobre o uso de câmeras, que é uma pauta que está sendo discutida também nesta eleição. Por exemplo, a gente lembra do presidenciável Ronaldo Caiado, foi governador aqui no nosso estado, que é peremptoriamente contra o uso de câmeras
nas fardas dos policiais. O Flávio Bolsonaro já se posicionou, o próprio pai dele, quando presidente, contrário ao uso da câmera. Eu queria ouvir também vocês, já que é uma pauta trazida aqui pelo nosso telespectador. Começo com o Zani. Pode ser, Zani? Pode ser. 2 minutos. A favor ou contra o uso de câmera na farda dos policiais no nosso país? Tiago Humberto, primeiro eu queria dizer, isso para mim é muito claro, isso é científico, e eu sou muito assíduo à ciência, eu gosto de ouvir a academia, os projetos de pesquisa, enfim, eu acho que a ciência é a mãe de qualquer política pública, não se faz política pública sem evidências científicas. E essa dicotomia que se criou entre direitos humanos, entre respeito e a prática dos direitos humanos e a segurança pública é completamente equivocada. É igual dizer que o Foro de São Paulo é o problema do Foro de São Paulo, né? Até porque a maioria dos membros que participaram daquela reunião nem estão no poder mais ou já morreram. Mas, enfim, eu acho que é uma dicotomia. Porque quanto mais a gente observar a legislação que rege os direitos humanos, mais nós vamos perceber que ela é complementar à segurança pública, inclusive em defesa dos agentes de segurança pública. Tiago, as pesquisas demonstram os crimes verdadeiramente violentos no país não são cometidos pelos pobres, pelos jovens pobres. São cometidos pelos jovens ricos. Eu me falo violência extrema. O pobre geralmente ele rouba para poder arrumar R$200, para poder geralmente viciado em droga. Enquanto o jovem rico, isso é dado, isso é estatístico. Se a gente conseguir aplicar os direitos universais no que rege a Constituição, no que rege a legislação que normatiza os direitos humanos, nós vamos ler lá educação, respeito, igualdade. Se aplicar os direitos humanos, a polícia vai ter pouco ou menos trabalho. Porque uma coisa complementa a outra. E a câmera de segurança é uma garantia a mais de que o policial está com a razão, está com o direito e o cidadão está protegido. Uma polícia eficiente não é a que mata, até porque a polícia que muito mata, ela muito morre também. A polícia eficiente é que captura ou desarticula crime organizado pela inteligência, mas sem a mão pesada do Estado, das políticas públicas, a polícia não dá conta sozinha. 2 minutos para a mesma pergunta para o Pedro Lima. Bom, existe um erro crasso do meu adversário, onde ele falou que os principais ladrões são porque não tem comida. Isso é uma inverdade, isso é uma falácia, isso é uma narrativa da própria esquerda. Tem um estudo, vocês estão balançando a cabeça, mas existe um estudo chamado Pershikida, onde fala quais são os motivos verdadeiros para um bandido levar a roubar. Os principais motivos são por custo-benefício e por não sensação de impunidade. Então, assim, uma própria pesquisa fala isso. Porque, por exemplo, a gente tem uma justiça, a gente tem uma jurisdição onde um ladrão rouba um celular, 3 dias depois, ele tá solto. Isso é uma jurisdição patética. É jocoso para a população brasileira. E segundo, não existe nem sequer senso de segurança dentro da própria nação. Então, essa falácia de falar que as pessoas roubam por questões de fome é uma falácia. A grande maioria das pessoas roubam porque não tem senso de segurança e de justiça dentro do país. Agora, sobre a câmera dentro do policial, veja, eu sou totalmente contra. Isso é mais uma forma para poder tentar colocar o policial contra a parede. Isso é errado. O policial, ele defende a população. O policial coloca a sua vida em risco para poder salvar os outros cidadãos de bem. E quando você vem falar é mais uma forma de trazer segurança para o policial, na verdade não é. É mais uma forma de colocar o policial como se fosse um potencial inimigo da sociedade, sendo que está fazendo a própria função dele. Então o policial sim deve ter todo o arcabouço estatal para defendê-lo, porque ele faz nada mais, nada menos do que também defender a sociedade e o cidadão de bem. Então eu sou totalmente contra, eu vejo a posição tanto do Caiado quanto também do Flávio boas, porque, cara, a gente não pode ficar passando mão na cabeça de bandido, não. O bandido tem que ficar preso, só tem 2 opções, ou o bandido fica preso, ou o bandido é morto. Basicamente é isso. Tiago, eu vou gastar 10 segundinhos aqui da minha fala só para corrigir uma fala. O Rodrigo falou não que os mais pobres roubam por necessidade, que a maioria dos roubos são por necessidade. Ele falou que a maior parte dos crimes violentos não são por pessoas pobres que roubam por necessidade, e sim, muitas vezes, pelo adolescente, pela pessoa de mais posses. Esse é um fato. Sobre as câmeras, eu vou usar um dado do Estado que colocou de forma mais ampla,
que é o estado de São Paulo, que colocou durante um governo de direita, durante o governo do Dória, colocou a câmera nos policiais, né? E o que a gente teve de resultado foi uma eficiência tanto para o policial quanto para as prisões. Aumentou o número de prisões, morreu menos policial em confronto, morreu menos bandido. Então mostrou que é uma política pública eficiente. A gente vê muito hoje os candidatos da direita, aí o Zema, o próprio Caiado, o Flávio Bolsonaro, falando de El Salvador. E aí, quando a Globo News foi questionar eles, tá, então você quer trazer o modelo de El Salvador, você quer prisão em massa por tatuagem? Você quer acabar com habeas corpus? Você quer julgamento coletivo? Todos responderam que não. Então, eles falam muito em El Salvador sem entender a realidade de lá. Quando mostra para trazer a política de El Salvador para a realidade daqui, aí fala assim, realmente não dá. O que eu proponho, aí é o que a gente vê, que deu certo na China. Eu acho que sim, a gente pode discutir aumento de pena, pode discutir aumento de pena para corrupto, pode discutir aumento de pena para quem sonega imposto, pode discutir aumento de pena para quem bate mulher, para quem rouba um celular, para quem rouba um Pix roubado, para quem faz qualquer tipo de coisa. A gente pode discutir e pode espalhar câmera nas cidades brasileiras inteiras, que quem cometer crime vai estar filmado e a justiça vai ter o maior prazer em condenar e colocar atrás das grades. Porque o Pedro disse aqui que a impunidade aí, que o cara pega um celular em 3 dias está solto. Não, sou advogado, ele está solto muito antes. Não vai 3 dias, na própria audiência de custódia ele é liberto. Então, o que falta para nós são leis mais severas, porque os juízes fazem sua parte, mas a nossa lei é muito fraca. Então, a Câmara em si deveria ser facultativa. Use aquele policial que achar que será bom para ele e bom para a sociedade. Tá certo. Alguma pincelada sobre isso, meninos? Fiquem à vontade. Posso? Pode? Vai lá, Pedro. Bom, que nem o senhor falou, o senhor está 100% correto, mas a gente não pode esquecer que é a própria esquerda que defende isso, tá? Essa impunidade, essa romantização do crime. A gente tem um caso, por exemplo, o projeto de lei do ano passado, onde foi protocolado o aumento de impunidade de crimes hediondos. Todo mundo sabe que crime hediondo, pedofilia, estupro, tortura e tudo mais. A esquerda, toda a bancada da esquerda, PSB, PT, PSTU, nem sei se PSTU tem deputado federal, mas enfim, PT, todas essas pessoas, Guilherme Boulos, Samia Bonfim, Tabata Amaral, todas essas pessoas votaram contra. Então, assim, vale a gente pontuar isso que, sim, existe um sentimento de impunidade na justiça do Brasil, mas isso é também corroborado pela própria esquerda. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro. Porque a esquerda favorece o ladrão, a esquerda favorece o criminoso, porque, enfim, eles votam em um criminoso, né? Então é basicamente isso, eu não quero me alongar muito. Tá certo. Quer comentar, né? Eu vou só rápido, né? Porque o debate tem que seguir. Eu queria pedir para o Pedro, eu sei que ele não vai mudar as características dele, porque a forma de militância que a turma tem para engajamento, a gente tem que ter muito cuidado a hora de acusar o nosso adversário, criminalizar e desumanizar o nosso adversário. O Calaça, Thiago, em 2022 eu apoiei o Geraldo, a composição Alckmin e Lula, no segundo turno com o movimento Agro pela Democracia. E eu fui muito vítima desse tipo de ataque. Cara, eu que sou um agricultor, tenho um filho, sou religioso, enfim, todo o padrão do cidadão de bem, eu me esforço para ser uma boa pessoa. Eu recebi ameaça de morte, eu fui hostilizado nas redes sociais, eu não podia sair em público mais com meu filho. Eu sentia medo, muitas vezes eu sentia medo, tive que sair de alguns lugares porque eu estava sendo ameaçado. Então eu peço gentilmente que os políticos, que as lideranças de bom senso, de equilíbrio nesse país, que tenham acesso a meios de comunicação de massa, que consigam influenciar outras pessoas, que não desumanizem o seu adversário, que não levem a política para um campo de batalha pessoal, porque eu fui vítima de muita violência política em 2022 e eu não quero que ninguém passe por isso, nem você, Pedro, e nem nenhum de nós, porque vamos dizer que amanhã o Lula e a esquerda se fortaleçam muito e comecem a provocar esse tipo de sentimento contra você. Eu não quero que você corra nenhum risco. Nós vivemos em uma democracia onde a sua opinião é recebida, é respeitada. Posso até discordar da sua ideia, da sua opinião, mas da sua pessoa enquanto cidadão, enquanto um jovem que luta, que batalha, eu sei da sua história, jamais. A sua pessoa é sempre respeitada e preservada.
por mim. As ideias a gente pode até discutir, que a gente evite esse tipo de comportamento, porque isso é muito perigoso. Pessoas morreram, inclusive, por causa disso no passado. Essa fase do país a gente tem que superar o mais rápido possível. Tá certo. O Pedro quer falar mais. O Pedro tomou conta de 90% do programa. Vai lá, Pedro. Só tô incomodando, peço perdão, mas enfim. Trazer fatos não é desumanizar ninguém. Assim, peço perdão, mas, de novo, eu falar uma evidência política que o PT, a bancada esquerdista, votou contra o aumento de impunidade para crimes hediondos, isso não é desumanizar. Isso é um fato. E se o senhor vota no PT, o senhor é cúmplice a isso. Peço perdão a vocês são sinceros, mas é verdade. Assim, eu não estou desumanizando o senhor, mas de verdade, se o senhor vota no PT, se o senhor vota no Lula, você está sendo complacente à impunidade de crimes hediondos. É apenas isso. Só um fato. A PEC da bandidagem, ela diminuiu. O que é a PEC da bandidagem? Foi uma que é a PEC apoiada pelo PL, Tá, que que é? tinha como objetivo O que é? impedir que deputados, que algumas pessoas sofressem processos criminais. E ela, da forma como ela foi redigida, ela tirava estupradores da prisão, ela tirava vários criminosos da prisão. Não é por conta disso que eu vou falar que a direita é complacente com o estuprador, Colocaram que é Jabuti na bandido. PEC. Eu não vou colocar essa peste em você por conta que a direita, alguns deputados de direita votaram dessa forma. Vou te dar um outro exemplo. Na PEC agora da segurança pública, o Derrite do PL, lá de São Paulo, tirou crime de colarinho branco, tirou Vorcaro, tirou várias pessoas da parte de cima do crime organizado de sofrer as punições de aumento de pena. E Não é diferente de por você, isso que eu vou veemente. colocar que todo Palácio. direitista deve ser uma pessoa e vou qualificar ela e jogar toda uma carga negativa nela por conta disso. Então, eu queria que vocês fizerem as considerações finais. Começo com o Pedro, até falando desse assunto mesmo, porque acaba sendo uma certa iniquidade você ter um número de votos bem menor que acaba elegendo um prefeito, um governador e um presidente da República. E aí a gente traz a discussão, à luz, essa questão da democracia. Pedro, por favor. É 1 minuto para cada um, vai dar. Sim, cara, tranquilo. Bom, a democracia brasileira é deficiente, né? A gente não é só por apenas esse motivo, mas também por outros motivos, como compra de voto legalizado. Bolsa Família, por muitas questões, é quase que uma compra de voto legalizado. E assim, quando a gente vê uma parcela de pessoas que votam no Rio de Janeiro, que são basicamente coagidas a votar em certos tipos de prefeitos, de deputados e tudo mais, e que realmente faz uma parcela muito grande, que é até 10% mais ou menos, a gente vê que a nossa democracia não é vigente. A nossa democracia é apenas nominal, né? É apenas verbalizada, mas não é praticada. Então a democracia realmente no nosso país é deficiente, a gente tem que mudar o quanto antes. A nossa Constituição vem muitos furos, muitas coisas que não fazem tanto sentido, e realmente é isso. Bom, democracia falha.